Azaesk, Panda fazendo vídeo aqui. Esse é aquele tipo de vídeo que eu gosto de deixar gravado para não ter que repetir sempre a mesma coisa. É um meio que o canal nasce disso, né? Então eu vou deixar esse vídeo aqui, falar um pouquinho sobre coisas recentes que aconteceram nas coisas que eu faço nos meus projetos. E houve um questionamento sobre a minha ideia de liberdade de expressão. E também comentamos sobre o paradoxo da tolerância, tá? Para quem não sabe, o paradoxo da tolerância é algo descrito pelo Popper, tá? No Open Society and Its Enemies. O Popper é um escritor, filósofo neoliberal, né? Muito usado aí pelos libertários americanos. E muito criticado, né, pela galera, principalmente quem defende o estadismo, né? Então, eu acho interessante quando a galera, né, os estadistas defendem, vão lá e puxa o Popper para defender, né? E eu acho que é um argumento válido, tá? Então, o que o paradoxo da tolerância descreve? É um dos 3 paradoxos apontados pelo filósofo da ciência Karl Popper em seu livro The Open Society and Its Enemies. O paradoxo trata da ideia de que no ambiente social a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Popper enfatiza, no entanto, que as ideias intolerantes, desde que contrariadas por argumentos racionais, isso aqui é muito importante, tá, galera, para mim, tá? Sua proibição seria imprudente, ou seja, no próprio paradoxo da tolerância do Popper tá inserido isso aqui, né? Mas o direito à proibição pode ser reivindicado quando tais ideias deixam a racionalidade de lado e tentam se impor por meio de punhos ou pistolas. Outros 2 paradoxos apresentados no livro são o paradoxo da liberdade e o paradoxo da democracia, né? Basicamente esse aqui, quanto mais livre a sociedade, mais fácil para sindicato de crime se organizar e tal e prejudicar a sociedade como um todo. E o paradoxo da democracia, a gente viu isso nos Estados Unidos recentemente, aqui no Brasil, né? Nem sempre a democracia, até o próprio Platão já descrevia isso, né? A democracia tem essa fraqueza. Você pega um cara que é um ator de reality show, é eleito, um meme da Rede TV, são eleitos para resolver os problemas dos países pela popularidade e são as piores escolhas possíveis, né? Então isso aí a gente viu na prática, tá? Mas eu quero me atentar nesse aqui, no paradoxo do Karl. Então vou falar de novo, essa parte é muito importante, tá? A tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada mesmo aos intolerantes e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. Nessa formulação, não insinuo, por exemplo, que devamos sempre suprimir a expressão de filosofias intolerantes. Galera, isso é muito importante, porque a galera costuma usar é o paradoxo da tolerância. Se você for tolerante com os intolerantes, você vai, eventualmente, os intolerantes vão vencer, galera. É importante isso, tá? Isso é óbvio, né? Não insinuo, por exemplo, que devamos sempre suprimir a expressão de filosofias intolerantes, desde que possamos combatê-las com argumentos racionais e mantê-las em xeque frente à opinião pública. Isso é importante, tá, galera? Essa parte é a mais importante sempre. Eu acredito muito nisso. Enquanto tá no campo das ideias, tem que ser debatida, ridicularizada. É até uma forma de você resgatar as pessoas, e eu sempre fiz isso em todos os meus trampos, né? Em todas as paradas que eu faço, sempre tive isso, tá? Mas devemos nos reservar o direito de suprimi-las se necessário, mesmo que pela força. Pode ser que eles não estejam preparados para encontrar nos níveis os argumentos racionais. Ao começar por criticar todos os argumentos e proibindo seus seguidores de ouvir argumentos racionais, porque são enganadores, e ensiná-los a responder aos argumentos com punhos e pistolas. Isso ele está querendo dizer o seguinte: não escuta, fecha o ouvido, você não pode escutar, escute eu que tenho razão. Então, nesses momentos, sim, né? Isso a gente tem que se reservar a força. Aí a gente não pode ser tolerante com os intolerantes, mas em relação a, por exemplo, vou usar um exemplo simples, o cara tá falando, tá com um discursinho complicado, um discursinho de ódio na internet, falando num chat de live, por exemplo, nós não devemos suprimir não devemos sempre suprimir a expressão de filosofias intolerantes, desde que possamos combatê-las com argumentos racionais e mantê-las em xeque em frente
A opinião pública, pior coisa que você pode fazer é varrer para debaixo do tapete. Essas pessoas vão começar a espalhar essas fake news, essas conversas, a gente já tá vendo isso, né? É muito importante trazer à luz isso e combater isso, né? Você, amiguinho, que acha que fez uma piada, falou algo problemático, vamos banir, vamos calar, vamos silenciar, é muito pior. Esse é o conselho que eu tenho para dar para vocês, tá? Em relação, isso eu também já vou aproveitar esse vídeo e explicar qual é a minha ideia sobre liberdade de expressão, tá? A gente tem uma liberdade de expressão no Brasil que ela não é tão livre, por exemplo, quanto a dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em relação à liberdade de expressão, ela é ainda mais tolerante do que no Brasil. Mas no Brasil ela continua sendo ainda tolerante, ela continua sendo importante, tá? Então a gente tem o artigo 5º que permite a liberdade de expressão. A gente pode expressar tudo, só que tem uma diferença, galera. Discurso de ódio é crime, tá? Discurso de ódio em ambiente virtual tá previsto, inclusive o Marco Civil da Internet prevê isso. Então, se você vê alguém fazendo discurso de ódio, se alguém está fazendo esse tipo de coisa, você tem que sim denunciar, você tem que abrir, você tem que ver, se tem as plataformas, mídia social tá cheio disso, internet tá aí, você viu alguma coisa que é discurso de ódio, e nesse quesito, né, o discurso de ódio, a gente tem que deixar bem claro que o discurso de ódio é algo contra uma classe de pessoas, né, não é específico. O direito individual das pessoas é ferido, né? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, saber o que é, né? Uma simples piada, infelizmente, não é discurso de ódio. Não use isso como argumento para querer justificar silenciamento e calar as pessoas, certo? Essa é a minha ideia, pelo menos eu defendo sim, eu sempre fiz isso, tá? Sempre defendi a liberdade de expressão nas minhas lives, nos trampos que eu faço, eu evito ao máximo de banir, bloquear. Às vezes eu até convido o cara porque eu tenho interesse de trazer isso à luz e comentar e tentar até resgatar algumas pessoas que têm essas ideias. Não quer dizer que ao fazer isso eu sou favorável ou passo pano para esse tipo de crime e esse tipo de coisa. E eu acho até execrável que algumas pessoas que até ontem, né, me achavam máximo, me congratulavam por isso. Nossa, Pano, você é muito tolerante, você é um trabalho muito legal isso que você faz de resgate e tal. Da noite pro dia agora não faço, né, não sou tão... Puxa vida, ele não é tão iluminado, né? Agora não é, agora ele é malvadão, passa pano pros caras, né? Então, isso aqui sempre o norte que eu tive sempre foi esse texto do Neil Gaiman, tá? Eu vou ler aqui ele rapidinho explicando, vou tentar fazer uma tradução, tá? Esse texto é de 2008, pra você ter noção, tá? Isso aqui, o contexto desse texto é o seguinte: teve um julgamento na Inglaterra, um cara que estava sendo preso por aqueles quadrinhos de Lolicon, né? Que é coisa de otaku lá, de pornografia e tal. E aí a pessoa perguntou qual era a opinião dele, né? Então eu tenho umas perguntas sobre o caso, o que faz, né, defender o Lolicon. Como eu entendo, é o pornô infantil, mas é sobre coisas de crianças e tal. Então a pergunta para mim é a seguinte, né? Sempre aquele argumento, né? Pense nas crianças, né? Se a gente conseguir salvar uma criança de estupro ou tentativa de algo do tipo, não é legal a gente tirar os quadrinhos, né? Tirar os... tipo assim, vamos censurar o quadrinho para que não tenha esse tipo de coisa, né? Não vale a pena mais isso? Então, é velho argumento. Se a gente conseguir prender um terrorista e tirar ele de circulação, não vale a pena a gente perder a nossa liberdade e tenha câmeras por todos os lados e saibam tudo que a gente faz? Vale a pena, a gente não tem nada a temer, né? Não é essa a ideia. E aí a resposta do Gaiman, que é maravilhosa, então vou parafrasear aqui e tentar traduzir da melhor forma, tá? Deixe-me ver se eu consigo te empurrar um pouquinho do muro, né, Jazz? Eu acho que vai ser longo e provavelmente uma resposta meio aleatória, né? Um credo e como eu cheguei nisso, né? Uma crença e como eu cheguei nisso. Se você aceita, e como eu, que a liberdade de expressão é importante, você vai ter que defender o indefensável. Isso significa que você vai ter que defender o direito das pessoas de lerem, escreverem ou dizer o que você não quer que seja dito ou escrito, ou que você não gosta, entendeu? Então é aquela ideia.
a lei é uma arma, né, bem blunt, como é que contusão, né? É uma arma grande de contusão que não faz distinção entre o que você acha aceitável e o que você não acha. Essa é a forma que a lei é construída, né? As pessoas fazendo arte acham que os limites da liberdade de expressão pode colocá-los em problema. Então ele fala aqui, por exemplo, de um quadrinho que a Melinda Gabe e o Alan Moore fizeram, chama Lost Girls. Para quem não sabe, é um quadrinho onde tem a Chapeuzinho Vermelho, tem a Alice, né? E elas começam a ter experiências sexuais no negócio. Ele é bem pornográfico, esse quadrinho, né? A transição entre pornografia e erótica é algo bem ambíguo, né? Depende se você tá... Para algumas pessoas é o tipo de coisa que você gosta, né? Minha erótica, sua pornografia. Para alguns a distinção entre classe erótica e pornografia para pessoas ricas. Talvez seja algo com os meios de distribuição. A pornografia da internet é pornô, enquanto a publicação eduardiana, com um papel mais viscoso, né? Comprada por conhecedores, connoisseurs, é erótica, né? Ou seja, tipo, isso que define o que é pornográfico e o que é arte, né? Então esse é o negócio do Lost Girls. É o tipo de coisa que não teria dificuldade de demonstrar para um procurador que tem uma validade artística além do seu direito de primeira emenda de existir, né? Então as permutações de sexualidade de Lost Girls sobre personagens ficcionais abaixo da idade atual de consentimento sexual, ou seja, na história os personagens têm 14 anos ou menos, né? Pode ser colocado como um fato onde os personagens ficcionais discutem que eles são linhas no papel, fantasias metaficcionais, enquanto tem sexo incestuoso underage, né? Mais jovem, né? É muito problemático e faz você pensar que o que é pornô e o que é arte e onde está, né, essa fronteira. A lei é um instrumento robundo, né? Um instrumento ela não é um scalpel, como é que chama? Aquela faquinha que o médico tem, né? Bisturi. Não é um bisturi, é um porrete. E se for algo que você considera indefensável e tem uma coisa que você considera defensável, a mesma lei pode tirar as duas, né? Então você tem que sempre defender o indefensável. Você tem que defender a liberdade de expressão mesmo para coisas que você não concorde. Essa é a mesma ideia, por exemplo, que levou ao cancelamento do Glenn Greenwald. Quando ele fez o Glenn, quando ele lançou, né, o negócio do vazamento da Vaza Jato, ele era endeusado pela esquerda, né? Todo mundo lá fora e aqui. Agora, quando ele começou a criticar a esquerda cirandeira, né, que tá tomando o controle dos Estados Unidos e tá tomando o controle das mídias sociais e tá querendo proibir qualquer tipo de ideia que seja o pensamento errado, como Orwell já previa, agora ele é ruim, agora ele não presta, agora, entende? Essa é a ideia, né? Então tem isso aqui, ele conta essa história aqui de quando ele estava escrevendo Sandman uns 18 anos atrás, mais ou menos 30 anos atrás, né? Então ele pensou que o Marquês de Sade seria um excelente personagem para a história de Revolução Francesa, e ele percebeu que ele tinha que ler os livros ao invés de ler comentários nos livros, né? Aliás, tem muita gente por aí, né, que não lê o livro mesmo, lê só os comentários, né, do livro. O livro mesmo atual não lê, aí é aquela coisa, telefone sem fio se perde, viu? Dica aí pra galera. Quando for ler o livro, leia o livro mesmo, não só os comentários, tá? Então, ele não sabia que era proibido na Inglaterra. Na Inglaterra tem umas leis mais... era proibido você importar livros do Marquês de Sade. Isso, pô, na década de 90 na Inglaterra, né? Recentemente que eles tiraram isso, né? Então tem bastante, ele conta aqui sobre os quadrinhos, que existe o fundo de defesa dos quadrinhos, né? Que eles tentam proteger isso, tentam proteger a liberdade de expressão dos autores de quadrinhos. Que é muito importante isso, né? Que é importante demais, não é só defender o que você concorda, é fácil defender o que você concorda, é muito simples. Aí todo mundo faz naturalmente. Agora, o que é difícil é você defender ideias opostas que você não concorda, mas você tem que tentar defender o direito delas existirem, tá? Eu vou deixar o link aí na descrição, já tá grande o vídeo, 15 minutos mais, né, já de vídeo. Então basicamente é isso, galera, minha filosofia sobre isso, tá? Eu tenho uma filosofia
que é uma... Eu acredito muito nisso. Liberdade de expressão total e restrita no paradoxo, e leva-se em conta isso aqui. Isso é importante, galera. Devemos sempre suprimir a expressão de filosofias intolerantes, desde que possamos combatê-las com argumentos racionais e mantê-las em xeque frente à opinião pública. Suprimi-las seria certamente imprudente, então deixa os caras falarem, a gente questiona, ridiculariza, mostra a luz. Às vezes um cara que tá ouvindo, não é nem o caso, às vezes o cara que você quer resgatar tá perdido, já era, não tem como. Mas alguém que tá ouvindo e tá ainda, pô, verdade, ó, o que ele falou faz sentido, né? Que bagulho idiota, você odiar a pessoa pela cor da pele. Não faz nem sentido isso, né? Orientação sexual, cor da pele, são coisas, mano, não faz sentido a pessoa ter ou não julgamento de caráter de um indivíduo por causa disso. É idiota, mas pessoas têm, e vivemos num mundo onde existe isso. Então, varrer pra debaixo do pano, fingir que não existe e querer banir, bloquear, censurar, multar todo mundo que faz isso é uma puta babaquice e imbecilidade, e eu discordo totalmente disso, beleza? Então é isso, esse vídeo aqui, devido a assuntos, né, recentes que ocorreram, e eu quero deixar claro isso aqui também para não ter que ficar voltando para esse assunto sempre, né, a mesma coisa, já deixar pronto, é uma das ideias aí, por isso que eu faço os vídeos, valeu? Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso, o paradoxo da tolerância, liberdade de expressão e essa mania, né, de cancelamento que existe, que não é uma coisa só de esquerda ou só de direita, né? Todo mundo quer lacrar e cancelar. Beleza? É nóis, muito obrigado, beijo pra Bambu Life, ui.